Senhor, nesta manhã eu apresento o pastor Carlos na palma das tuas mãos. Ó Deus querido, abençoa, guarda ele de uma maneira poderosa e especial nesta manhã. E usa, Deus, como um canal limpo e transparente para que a palavra do Senhor venha sobre a nossa mente, desça para o nosso coração e se assente em nós, para que no momento quando nós precisarmos dela, nós temos onde recorrer. Guarda a nossa mente, o nosso coração, livra-nos de toda preocupação e usa ele para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Hoje nós vamos estar estudando a parábola do bom samaritano, que não tem esse bom samaritano, não tem em lugar nenhum escrito esse bom, né? Nós colocamos às vezes o bom. Na Bíblia mesmo não tem o bom samaritano. Nós vamos estar vendo hoje como que... Você já viu a facilidade que nós temos em julgar pessoas? A facilidade que nós temos de fazer julgamentos precipitados. Às vezes você está vendo uma pessoa, você viu uma pessoa uma única vez. Uma vez só. A partir de um momento, às vezes ela não olha para você e por algum motivo, sei lá, alguma preocupação, não te cumprimenta, ou te olha de uma maneira que você não gosta. Às vezes, por esse único momento, nós temos a capacidade de julgar uma pessoa e a partir dali, através desse julgamento, a gente já, além de julgar, a gente já começa a virar as costas, já começa a fazer tudo o contrário que nós deveríamos às vezes estar fazendo. Então nesse samaritano aqui, eu coloquei aqui essas figurinhas aqui, essas duas figurinhas aqui, para a gente pensar um pouco sobre isso. Quem que é o vilão da história? Quem que é o bandido e quem que é o mocinho na história do Tom e do Jerry? Quem que é o bonzinho e quem que é o mal na história do Tom e do Jerry? É o gatinho que corre sempre atrás do rato? Ou o rato que está sempre... Olha lá, o ratinho fazendo uma das suas peripécias aqui, né? Colocando uma bomba aqui para explodir atrás do gatinho. Nós, às vezes fazemos isso. Nós, às vezes, temos esta capacidade de fazer esses pré-julgamentos e colocar bandidos. Olhamos, às vezes, né, a história desse samaritano, por exemplo. A gente olha para a história do samaritano, a gente vê alguns personagens, a gente pensa, olhamos vamos começar. Olhamos para a pessoa do que está lá no chão, né? Que aquele que foi abandonado lá no chão. Olhamos para o sacerdote, olhamos para o levita. Aos nossos olhos são os mocinhos, né? Olhamos para o samaritano, alguém impuro, alguém que não é da nossa religião, alguém que não faz, não comunga conosco, e a gente automaticamente, você já coloca nele coloca uma faixa nele escrito assim, né? Bandido nele. Então, o que essa parábola do samaritano vem nos ensinar? Ensinar a mim e a você. Primeiramente, que o nosso olhar deve ser muito mais apurado do que aquilo que é a nossa primeira visão. Eu coloquei aqui esta palavra, uma pontuação aqui, dizendo a seguinte: até que ponto o objetivo da caminhada nos faz esquecer o que acontece na estrada? Até que ponto o objetivo da caminhada nos faz esquecer o que acontece na estrada? Nós estamos caminhando, nós estamos na nossa vida cristã, é uma caminhada, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro, nós estamos caminhando, nós fomos salvos, fomos tirados, arrancados.
arrancados do mundo, inseridos em uma nova história. Nós fomos colocados um novo bojo, nós fomos colocados um novo coração, uma nova mente, tudo em nós é diferente. Agora nós estamos caminhando, e caminhando numa viagem rumo ao céu, desfrutando, para alguns, desfrutando da viagem. Alguns é como se estivesse sentado, tirando fotografia, fazendo selfie, né? Olhando e caminhando, indo bonito para o céu, dando tchau para as pessoas, alegre na caminhada. Mas para outras pessoas não, para outras pessoas a viagem está chata, a viagem está sem graça, está uma viagem maçante. Eu já fui nesse lugar, já conheço, já sei, o negócio parece que não muda. Ou seja, mas a pergunta que fica é: durante esta viagem vale tudo na nossa vida? Vale a gente passar por cima de sentimentos das pessoas que nos rodeiam? Vale a pena pisar nisso? Ou o outro lado contrário, para nós termos uma ideia, vale a pena a nossa indiferença com aqueles que estão na beira da estrada? Durante esta viagem, será que nós não estamos passando, vivendo e vivenciando exatamente isto? Pessoas ao nosso lado, pessoas durante essa caminhada, pessoas que estão caídas, abatidas, destroçadas, destruídas, e a nossa viagem continua e nós simplesmente viramos as costas. Como que será a nossa caminhada? É o que Jesus, Ele tenta. E eu coloco a pergunta: quem afinal é bom? Quem afinal é ruim? Alguém olha para você, te acha bom, boa, ruim? E você, quando se olha no espelho, você se acha como? Uma pessoa boa? Uma pessoa ruim? Uma pessoa indiferente? Uma pessoa que não faz sentido nenhum, não tem expressão nenhuma? Como que é que você se enxerga? Nós vamos estudar, nós vamos ver isso aqui um pouco durante esses próximos minutos aqui. Vamos lá. 1.1. Os doutores da lei. Os rabinos, mestres, eram pessoas investidas de conhecimento. Olha aqui. Quem que eram os rabinos? Eram as pessoas que eram investidas de conhecimento, capazes de responder às mais variadas questões concernentes à Torá e também do Talmud. O que é para nós entendermos isso aqui? Jesus estava conversando com um desses mestres. Jesus, ele conversava com o mestre, ou seja, as pessoas gostavam de vir até Jesus, porque Jesus foi denominado também um mestre. O mestre era um título que não era fácil você ter o título de mestre da lei. O mestre da lei não poderia, por exemplo, ser uma pessoa muito pobre, porque ela teria que, para seguir os seus estudos, os seus dedicação, ela não poderia trabalhar como as outras pessoas faziam. Então teria que ser uma pessoa mais ou menos bom ou bem de situação. Para ser um mestre da lei, a pessoa tinha que ter a dedicação e o conhecimento total e geral das leis. De que leis nós estamos falando? Da lei da Torá e do Talmud. O que era a Torá? A Torá, para você entender, necessariamente a Torá era dividida em Torá, que eram os 5 livros da lei, os 5 livros escritos por Moisés, e a lei oral, também que fazia parte dessa Torá, ou seja, era a interpretação desses 5 livros, que faziam parte, era a Torá, que eram os 5 livros que eles estudavam, tinham um conhecimento vasto em tudo, e também tinha as interpretações desses livros. E o Talmud? O que era o tal do Talmud? Ele era composto da Mishnah e do Gemerá. O que era isso? Eram leis, eram conhecimentos que eram passados de tempo para tempo, pessoas faziam reuniões, escreviam essas reuniões, o que tinha acontecido nisso, as éticas, o que era a ética do povo, qual que era a história do povo, isso tudo estava
feito num compêndio desses dois livros, um feito mais ou menos no início do século III e o outro no início do século V. Eles juntaram isso e fizeram um livro chamado Talmud, tá certo? Então, mas necessariamente, os rabinos conheciam mais no tempo de Jesus sobre a Torá, que eram os livros, os 5 livros Pentateuco. Então as pessoas chegavam lá e perguntavam para eles: e se a pessoa matar uma galinha, e a galinha for morta de pedrada, essa galinha, o dono tem que pagar alguma coisa? Porque não está escrito na lei que se matar a galinha, o que tem que fazer? Aí o rabino, o mestre, iria interpretar isso para dar uma resposta para aquelas pessoas, né? Jesus, ele ensinava, e quando ele estava ensinando para os doutores, os mestres, Jesus gostava, né, de falar com os doutores, porque os doutores se sentiam que eram os camaradas. Jesus, dando um dia um ensinamento, ele deu a seguinte mensagem sobre esses homens. Lá em Mateus 23, 7, está escrito assim, eu coloquei aqui, está escrito assim, Mateus 23, 6 a 7, diz assim, Jesus falando a respeito deles: e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações na praça, e o serem chamado pelos homens de Rabi. Ou seja, esses mestres aqui eram pessoas que gostavam de ficar nas praças, nas reuniões, ali para que as pessoas passassem e sendo vistos ali naquele lugar. Olha aqui o Rabi, e aí mestre, tudo bem? Mestre, Rabi, oi Rabi. E conversar com ele, pedir orientação, gostavam de ser vistos. E Jesus falava sobre isso. Mas tinha algumas pessoas que tinham escolas. Esses rabinos, também tinham escola. Assim como Paulo fala lá em Atos no capítulo 22, fala que Paulo aprendeu, olha só, aos pés de quem? De Gamaliel. Gamaliel era um desses homens, um desses mestres que tinha escola. Tinha as pessoas que eram informais, como Jesus aprendeu e ensinou aos seus discípulos. Jesus foi o mestre para os seus discípulos e para todas as pessoas. Os seus discípulos também fizeram seus outros discípulos através do seu conhecimento. Tá bom? Então, eu entendo uma coisa. Um pai de família, por exemplo, eu achei interessante esse pensamento que Deus me deu na hora. Um pai de família, ele fazia tudo para treinar o seu filho mais velho para a profissão que ele escolhesse. Então, o orgulho de um pai de família era que o seu filho mais velho seguisse os seus passos. Então, o pai deixava para o seu filho o que ele tinha de melhor, e o material da sua profissão era deixado então para o seu filho. Então o que José, entre aspas, o pai de Jesus, sonhava que José tivesse a profissão, sonhava que Jesus tivesse a profissão de carpinteiro. Então José, certamente, quando morre, ele deixa para Jesus todas as suas ferramentas de carpintaria. E Jesus segue aquela profissão de carpinteiro até que ele chega aos 30 anos de idade. E agora, para o orgulho do Pai Celestial, Jesus, ele deixa aquela primeira profissão, porque Jesus também é o filho mais velho do nosso Deus, o primogênito, depois que ele ressurge. Ele não é mais unigênito, mas ele é o primogênito de Deus. E agora Jesus abandona as coisas de carpintaria para cuidar das coisas celestiais, ou seja, do chamado e de fazer o orgulho do Pai nessa nova mensagem, nessa nova profissão que ele teria de ensinar todas as pessoas a respeito do reino dos céus. Todos estão entendendo? Diga amém. Vamos lá, os mestres de Israel. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna?
que farei para herdar a vida eterna? Perguntou ele. Será que esse homem estava querendo mesmo, a fim de saber? Será que ele estava mesmo interessado em saber? O assunto que estava rolando aqui no momento era vida eterna. Esses homens, entre aspas, eles eram os sabedores. Eram as pessoas altamente capacitadas a falar para alguém se ele estava ou não no caminho correto de ter a vida eterna. Alguém chega, esse homem então chega para Jesus com aquele ar de arrogância, mas ele não fala para aprender, a Bíblia diz que era para tentar a Jesus. A Bíblia já descreve isso, que era para tentando-o. Ele chega para Jesus e pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus manda de volta para ele a pergunta. Diz para ele assim: na Bíblia aí, o que está escrito e como você interpreta isso? Jesus, preste atenção numa coisa, sobre questões espirituais, Jesus sempre nos manda e nos devolve de volta ao lugar que deve ser interpretado, o lugar mais correto de você ir. Jesus sempre nos manda de volta para as Escrituras, porque nas Escrituras é onde tem, com certeza, o lugar, o caminho e a maneira mais correta de nós entendermos como nós chegarmos ao céu melhor e como chegarmos ao céu sem errar o caminho. Esse homem pergunta para Jesus aqui: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus devolve para ele: o que está escrito na lei? Como você interpreta estas coisas? O que está escrito é uma coisa, preste atenção, o que está escrito aqui é uma coisa, é o que o doutor sabia, era o que o mestre sabia, era que ele tinha conhecimento e a capacidade, ele tinha domínio sobre isso, mas Jesus fez uma outra pergunta para ele: como você interpreta isso? Porque a palavra seca, a palavra interpretada secamente, eu posso tirar qualquer situação dela, se nessa palavra, se eu não tiver aquilo que arde no meu coração, se eu não tiver o amor de Deus depositado, a misericórdia de Deus, o amor de Deus no meu coração, eu posso interpretar esta palavra aqui de qualquer maneira, de todas as maneiras. Não adianta alguém ser o mais mestre, o mais capaz, o mais doutor possível na lei do Senhor, se na minha interpretação dela não tiver amor para colocar, para mim poder fazer, para mim poder dialogar, para mim poder conversar com as pessoas. Por que muitas pessoas no passado, elas eram proibidas de ler a Bíblia? As pessoas eram proibidas de ler a Bíblia, principalmente na igreja não tinha, primeiro que não tinha tanto, mas a igreja católica no passado, era proibido você ler a Bíblia. A única pessoa que poderia ler essa Bíblia e interpretar a Bíblia eram as autoridades eclesiásticas. Por que isso? Porque era feito, as pessoas tinham que estar dentro simplesmente do círculo e de um pensamento único. As pessoas não poderiam pensar de maneira diferente. Porque se eu pensar de maneira diferente, eu vou entender que o que a Bíblia está dizendo sobre imagem é idolatria. E eu não posso ter uma interpretação diferente daquilo que a igreja pensa. O que Deus nos deu o privilégio de nós fazermos? Deu para cada um de nós, para mim e para você. Agora o Espírito Santo de Deus, que mora no meu coração e no seu coração, para que todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, eu não leio mais a Bíblia sozinho, segundo a minha interpretação, mas sob a interpretação daquele que é o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Amém? O mestre por excelência.
Há alguns anos atrás, eu gosto muito de ler. Alguns anos atrás eu lia todos os livros do Augusto Cury. Todos os livros do Augusto Cury. Lá em casa eu devo ter, talvez uns dele, só dele, talvez uns 12 livros a 15 livros do Augusto Cury. Ele soltou, numa época, falando aqui mestre por excelência, ele soltou um determinado ano, ele soltou uma coleção de 5 livros. É o Mestre do Amor, o Mestre dos Mestres, o Mestre da Vida, o Mestre da Sensibilidade, e soltou 5 coisas sobre mestre. Se você puder ler, você vai ser tremendamente abençoado através da leitura desses livros, porque ele trata essa sensibilidade de Jesus como mestre da nossa vida de uma maneira diferenciada. Então, todas essas áreas que eu acabei de falar e consegui citar aqui, amor, mestre dos mestres, mestre da sensibilidade, ele trata isso de uma maneira muito boa e nos faz entender exatamente isso. Jesus fez dos seus discípulos ensinadores, ou os rabinos, ou rabinos também. Jesus, ele era mestre. Por que Jesus era mestre e ensinou? Eu coloquei aqui em Lucas 10, no capítulo 1, até o capítulo do 1 ao 12, Jesus fala, quando os discípulos saem para fazer missões, Jesus, depois do treinamento, Jesus sai, já viu que os discípulos estavam preparados, então ele solta aqueles discípulos para que eles pudessem também estar evangelizando outras pessoas, e eles saem para trazer depois um feedback do que eles fizeram. Jesus falou assim para eles, olha só, não leveis bolsa, você conhece essa palavra, nem alforge, nem sandálias. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque é digno o trabalhador do seu salário. Por que Jesus falou isso? Porque os rabis ou os rabinos naquela época, eles eram também sustentados pelas pessoas. Quando eles entravam em determinada casa, a pessoa que o recebia ali na sua casa, ele o sustentava durante aquele tempo em tudo que as necessidades dele, porque de um lado o rabino ou o mestre estava passando conhecimentos para aquela família, para aquelas pessoas. Por outro lado, a família o estava sustentando também fisicamente, materialmente, das suas necessidades. Então, quando os discípulos saem para o campo, eles já eram rabinos também, porque Jesus diz para ele, olha, não leva coisa alguma, não leva sandália, não leva alforje, não leva comida, não leva nada. Na casa que vocês ficarem, ali naquele lugar, vocês vão comer, vão beber, porque as pessoas vão dar para vocês, porque digno é o obreiro do seu salário. É isso que Jesus estava explicando aqui. De todos os mestres que passaram por Israel, certamente Jesus foi o mais ilustre e sábio de todas as coisas. Por que Jesus era mestre e por que ele era tão sábio assim? Porque Jesus entendia as coisas do céu. Você conhece aquele aplicativo Waze, W-A-Z-E, Waze, que tem algumas versões que não são atualizadas automaticamente, os mapas que nós andamos, os GPS que nós andamos nas ruas, nos carros e tudo, nós andamos através de GPS, mas o GPS não é atualizado automaticamente, você tem que atualizar o seu GPS, atualizar as ruas, atualizar tudo para fazer. O Waze é diferente. O Waze ele é feito e a localização dele é através de satélites e é automático. Você está caminhando numa rua e o satélite está visualizando aquele lugar e automaticamente vai estar te mostrando. Te mostra inclusive se o trânsito está muita gente, se tem pouca gente em determinada rua, e te dá a opção se você quer alterar o caminho quando encontrar uma rua que está
com o trânsito tumultuado, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai para um Waze desse da vida, e você vai caminhar e você coloca, você tem uma origem e você tem um destino. Quando você coloca um destino lá no Waze, por exemplo, você tem a opção de, durante a caminhada, ele está mandando você pela Avenida Anhanguera, e você fala, eu não quero ir pela Avenida Anhanguera, eu quero ir pela Alameda, pela Paranaíba, por exemplo. O que ele vai fazer? Quando você sair da Avenida Anhanguera e entrar na Paranaíba, o Waze ou o computador, o gerenciador vai te dizer o seguinte, olha, cálculo da nova rota, calculando nova rota para você. Se você está errado, ele calcula uma nova rota para você. Se você está no lugar errado, você pode ter certeza, se você tiver o destino final, você vai chegar, se você seguir a orientação daquele aparelho que está lá. O que significa quando Jesus, por que ele é mestre por excelência? Por que Jesus é mestre por excelência? Porque se eu confiar, um mestre é aquele que tem a capacidade persuativa, a capacidade de fala, a capacidade de me fazer entender aquilo que é mais importante para mim. Mas, se determinado momento eu falar assim, eu não quero seguir esta orientação, eu não preciso seguir a orientação, eu vou às vezes para caminhos diferentes, e ele vai continuar recalculando a minha rota, dizendo, olha, você está fora de rota, volte para a rota original. E você fala, eu não quero, e você entra para outro caminho. Ele vai dizer novamente, você continua fora da rota, volte para a rota original. Se eu quiser, o que é a orientação do mestre para a nossa vida? Ele me dá a oportunidade de escolha. Se eu quiser seguir a orientação dele, eu vou seguir no destino correto. Se eu não quiser seguir a orientação dele, eu vou estar sempre fora de rota. Mas, o que eu acho mais interessante, mesmo eu estando fora de rota, ele nunca vai deixar de falar para mim, olha, você está fora de rota, recalculando nova rota. Eu fiquei 30 anos fora da vontade de Deus, 30 anos. Até os meus 30 anos eu fiquei fora. E Deus sempre ia nos lugares, ia em determinados lugares, fora da rota de Deus. E parece que o GPS de Deus estava dizendo, recalculando, fora de rota. Até que determinado dia, determinado tempo da minha vida, eu entendi que o melhor que eu tinha que fazer para não passar por tantas lutas, tanta dificuldade, era seguir aquela orientação que eu estava ouvindo no meu coração. Voltei, continuo no caminho, vai ter quebra-mola, sinaleiro fechado, tanta coisa ruim, vai ter batida, coisa ruim no meio do caminho, mas se eu continuar ouvindo a voz do mestre, eu vou continuar até chegar no meu destino final. Então Jesus é esse mestre por excelência, que nós nunca devemos perder ele de foco, e nem nunca de ouvir a sua voz, porque a voz dele nos dá a direção correta. Todos estão entendendo? Diga amém. Não é, olha aqui, uma palavra que eu estava lendo a história desse rapaz, Jim Elliot. Ele deixou uma palavra, um pensamento, dizendo o seguinte: não é tolo todo aquele que dá o que não pode guardar, para obter o que não pode perder. O que é isso? Esse rapaz, quem que era esse rapaz? Ele morreu aos 29 anos de idade, um missionário, ele era americano, um missionário que foi para as matas lá do Equador, para ser missionário entre os índios. Ele e mais 3 amigos deles, para evangelizar tribos indígenas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E num determinado dia, lá eles estavam na praia com a sua família, lá,
começaram a evangelizar os índios que nunca tinham conhecimento, mas eram índios bravos, índios que não queriam aproximação. Eles começaram a deixar presente para os índios, nas beiras das margens, os índios começaram a pegar os presentes. Aí os índios começaram a visualizá-los do outro lado das margens já. Em determinado tempo eles entenderam que era o dia e a época correta. Cada um deles era casado, eles foram para lá com as 4 esposas. E um determinado dia eles entenderam que era o tempo então de ir lá na aldeia para fazer a visita e evangelizar aquela aldeia, porque eles já estavam tendo já comunicação com eles. E eles largaram suas esposas, foram para a aldeia, chegaram lá na aldeia, todos os 4 foram mortos. Todos os 4 foram mortos pelos índios, sobraram só suas esposas, que depois de vendo que eles estavam demorando a voltar, chamaram a força aérea, chamaram as autoridades, e as autoridades foram ver, resgataram os 4 corpos dele na praia, todos furados de flechas e de lanças naquele lugar. As suas esposas não perderam e continuaram evangelizando, e elas conseguiram, as mulheres conseguiram então evangelizar aqueles mesmos povos, mesmos índios. O chefe daquela aldeia, lá depois de alguns anos ali, abriu-se uma igreja naquele lugar, e aquele homem que foi o primeiro a matar, a flechar o marido daquela mulher, do Jim Elliot, era o pastor daquela igreja, dito, e ela conseguiu, mas ele deixou então isso no coração, e eu entendi essa frase, que não é tolo todo aquele que dá o que não pode guardar para obter o que não pode perder. Ou seja, o que eu não posso guardar? Às vezes eu não posso guardar o dinheiro, às vezes eu não posso guardar a minha palavra, eu não posso guardar o meu tempo, isso eu não posso, mas eu não posso perder a minha salvação. Então eu posso dar tudo isso em prol daquilo que eu nunca posso perder. Ninguém é capaz de tirar a sua salvação, o mundo não é capaz de tirar a sua salvação, o diabo não é capaz de tirar a sua salvação, ninguém é capaz de tirar a sua salvação, se você estiver centrado e voltado, com certeza, no centro da vontade de Deus. Nada e nem ninguém será capaz de tirar a sua salvação. Não se preocupe com isso. Amém? A proposta da parábola, baseada na pergunta, quem é o meu próximo? Aquele homem perguntou para Jesus quem que era o próximo dele. Paulo entendeu, eu coloquei aqui para você, para nós discutirmos isso, Paulo entendeu isso muito bem quando ele escreve aos Romanos. Paulo não estou falando de Paulo aqui, mas não é certeza que foi Paulo que escreveu aos Romanos, não. Quem escreveu aos Romanos, capítulo 13, verso 9 e 10, está escrito o seguinte: com efeito, não adulterará, não matará, não furtará, não dará falso testemunho, não cobiçará, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que Paulo entende aqui, quando esse rapaz pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Paulo entende uma coisa, que os primeiros 4 mandamentos eram voltados para Deus. Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarda o sábado para dele fazer. Ou seja, esses primeiros 4 é em relação a Deus. A partir do 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do seu próximo, tudo que o próximo tiver. Esses 6 mandamentos finais, eles são relativos ao próximo, às pessoas, à comunidade. É como os 4 primeiros em relação ao céu, e os 6 depois em relação à nossa horizontalidade, pessoa a pessoa, família a família, boca a boca, conversa a conversa, ação sobre ação. O que Paulo está dizendo é o seguinte, resumindo isso tudo aqui,
de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Aquele homem, quando ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Eu achei muito interessante essa pergunta aqui. Se a resposta de Jesus fosse assim, o meu próximo é o meu vizinho, o meu próximo é o meu amigo, o meu próximo é o meu parente, o meu próximo é quem está precisando de dinheiro, quem está precisando de alguma coisa, quem está precisando de coisas. Esse sim é o meu próximo. O que faria isso? Isso criaria, se Jesus respondesse isso, preste atenção em mim. Se Jesus responde desta maneira, ele criaria um espaço, delimitaria um espaço de ação. Ou seja, a ação estaria aqui, o meu próximo, o meu vizinho, as pessoas necessitadas, quem precisa de dinheiro, quem está ferido, quem está isso. Então, tudo giraria em torno disto aqui. E os olhos de tudo isto aqui ficariam de fora. É como se eu falasse assim, foi criada uma lei, e talvez vai até sendo criada uma lei agora, foi criada uma lei dizendo o seguinte, é proibido bater em criança. É proibido bater em criança. E você é um seguidor, é seguidora da lei. Veja o raciocínio. E é o mesmo raciocínio que eu creio que Jesus teve. Então é proibido bater em criança. E você é um seguidor, uma seguidora da lei. E você pensa no seu coração, bom, é proibido, então eu não vou bater em criança. De maneira nenhuma eu vou bater em criança. Mas bater eu não vou. Mas se eu trancar ela dentro do quarto, eu não estou batendo. Se eu deixar ela uma semana sem comer, eu não estou batendo. Se eu deixar elas no frio, na chuva, umas 2 horas lá de fora, eu não estou batendo. Vocês estão me entendendo? O que é a lei? A lei me joga para determinada situação de cumprir ou não cumprir. E Jesus estava querendo abrir muito mais do que simplesmente uma regra de cumprir ou deixar de cumprir. Jesus estava querendo trazer, às vezes nós pensamos que Jesus veio simplesmente para acabar com mandamentos. Não foi. As palavras que Jesus trouxe são muito mais fortes, são muito mais expansivas do que a gente pensa. Na lei estava escrito, é pecado adulterar. Jesus expande isso daí, para as pessoas terem uma ideia, de não ficar simplesmente na lei. É pecado adulterar. Bom, eu não estou adulterando. Aí Jesus diz assim, mas todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando ela, já o quê? Já adulterou. Ou seja, Jesus então não veio simplesmente ou para acabar com a lei, para tirar a lei, mas Jesus veio ampliar a minha visão e a sua visão do mundo, assim como ele usou esta parábola do samaritano, para que a visão das pessoas pudessem ser ampliadas a respeito de determinado assunto. Às vezes a gente usa e tem do mesmo jeito, age do mesmo jeito. Tem muitas pessoas que esperam que a gente defina para ela, em aconselhamento, em conversas, em atitudes. Às vezes as pessoas, assim como Jesus conversando com aquele homem, às vezes pessoas conversam com outras pessoas, querendo que as pessoas definam para ela o que ela tem que fazer. Pastor, o que é pecado? Defina para mim o que é pecado. Bom, pecado, se eu começar a definir, pecado é isso, é isso, é isso, é isso, ela pensa, exatamente isso eu não estou fazendo. Eu estou fazendo assim, mas não é o que o pastor falou. Eu estou bem próximo disso, mas não é isso. Então eu não estou pecando, porque eu não estou fazendo isso.
às vezes nós temos muito mais facilidade de entender o que nós não podemos fazer. E temos grande dificuldade de caminhar no campo daquilo que nós devemos fazer. Se alguém falar para mim, eu não posso, eu sei que eu não posso. Mas se alguém não falar nada para mim, às vezes eu fico andando em círculos sem saber o que fazer, que decisão tomar. Uma parábola, 4 homens, uma atitude, fez com que uma história, fez com que decisões fossem tomadas. Através dessas decisões nós aprendemos questões a respeito de bem, de mal, de certo e de errado, o que deve e o que não deve ser feito, através de uma única parábola, uma única explicação de Jesus que ele conseguiu. Próximo texto, os religiosos. A parábola, revivendo para aqueles que ainda não lembram, a Bíblia diz que um homem desceu de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, só para vocês entenderem, Jerusalém ficava a 740 metros de altitude, acima do nível do mar. Para você entender o dilema e o drama. 740 metros acima do nível do mar. Jericó ficava a 400 metros abaixo do nível do mar. Entre Jerusalém e Jericó, havia um espaço de mais ou menos 27 quilômetros a serem percorridos. Então, de Jerusalém a Jericó, havia um desnível de 1.100 metros, de 1.140 metros, de 740 positivo para 400 negativo. 1.140 metros de desnível. Nesse desnível, havia tipo estradas como essa que está aqui. Isso aqui é uma estrada daquelas de lá de Jericó a Jerusalém. Então, durante esse trajeto, existiam grutas nesses lugares, cavernas e lugares montanhosos, pelos quais as pessoas não gostavam de passar, porque era perigoso. Os beduínos, os mau elementos, os mau caráteres, os ladrões, os assassinos, as pessoas ficavam, porque esta estrada era muito movimentada. Esta estrada era o lugar onde as pessoas saíam de Jericó e de outros lugares e iam para Jerusalém nas festas. Então, o que acontecia? Muitas pessoas eram assaltadas, eram mortas nesse caminho, porque a estrada era perigosa, era tipo uma linha vermelha do Rio de Janeiro. É perigoso passar nessas estradas. Então agora, desce esse homem nessa estrada. Desce o homem nessa estrada de Jerusalém a Jericó. E no meio do caminhar, aparecem os assaltantes. Os assaltantes batem no homem, tomam tudo que ele tem e deixam o homem lá inconsciente, quase morto, no chão, no meio do caminho. Imagina essa estrada. Imagina alguém caído no meio do caminho, ali. Assaltado. 4 histórias. Chega então, depois de acontecer esse episódio, aparece a primeira pessoa. Aparece, a Bíblia diz que apareceu então ali um homem da lei, um homem da palavra, um homem que tinha autoridade. Ele aparece ali naquele lugar e passa de lado. Finge que não vê, ou vê e tem as suas interpretações. Mas o certo é que ele vê a situação e não faz nada. Aparece o segundo personagem, um levita, alguém também com responsabilidades, olha a mesma situação e passa também ao lado. E aparece o terceiro personagem, um homem sem muitas qualificações, que a gente não poderia esperar muito. Ele aparece agora e faz o que era ilógico. Porque
O sacerdote, ele fez exatamente o certo. O levita fez exatamente o certo. Mas o samaritano fez exatamente o errado, o contrário. O sacerdote, ao passar pela situação e visto aquele homem lá no chão, ele deve ter pensado assim: este homem, ele deve ser um estrangeiro, ou deve estar morto. Ele raciocinou: pela lei, eu como sacerdote, se eu, porventura, eu estou indo para Jerusalém, fazer o meu trabalho, o meu pastoreio, fazer os meus sacrifícios, oferecer sacrifícios no altar, ele raciocinou corretamente. Eu estou indo fazer a vontade de Deus, e pela lei, se eu tocar em qualquer estrangeiro, ou tocar em qualquer pessoa que está morta, eu vou ficar imundo por 7 dias, e não vou poder fazer o meu trabalho no templo. Ele fez certo ou fez errado? Irmãos, eu estou perguntando a vós. Irmãos, segundo a lei, esse homem agiu certo ou agiu errado? Segundo a lei, ele agiu certo. O levita, que era companheiro de ministério dele, fez exatamente a mesma coisa e a mesma questionamento, a mesma pergunta e as mesmas coisas. Agora veio um homem e fez tudo errado. Um homem que não precisava, não teria porque era inimigo. O que estava caído no chão, a Bíblia diz que era judeu. Ou seja, aquele homem saberia, aquele samaritano, sabia que ele era inimigo do outro. Aquele homem fez tudo errado, ele pegou o seu dinheiro, gastou o seu tempo, gastou as suas ataduras, gastou o que ele tinha de melhor para ajudar um inimigo. Fez tudo errado, segundo a lei. Eu vou passar mais uma aqui, para a gente caminhar um pouquinho mais. Uma pergunta: por que passamos ao largo dos miseráveis que não estão em nosso território? O sacerdote. Qual que era o papel do sacerdote? Oferecer sacrifício, queimar incenso, cuidar do candelabro, cuidar do fogo do altar. Isso era importante, sim, muito importante. Por que a gente deixa as pessoas, os miseráveis que não estão no nosso território? Será que nós não temos unção para isso? Será que nós temos medo? Será que nós precisamos de plateia, de multidão para fazer isso? Por que nós a deixamos abandonado? Isso. Pastor, eu não sei, sabe? Por que a gente abandona as pessoas que estão próximas da gente? Sabe? Sabemos muito bem, fazemos isso ainda hoje. Pastor, mas só não está falando de sacerdote, não é só quem fica no altar, só os pastorão, só os crentão, só os obreirão, só esse povão, não é isso? Não. Por que nós fazemos as mesmas coisas? Fazemos isso quando na rua nós vemos mendigos e não fazemos nada. Fazemos isso quando no sinaleiro alguém nos pede alguma coisa e nós fechamos os vidros, não fazemos nada. Fazemos isso quando nós passamos numa noite de frio e vemos alguém sem cobertor na rua e não fazemos nada.
Próximo. O levita. Manutenção no tabernáculo, ajudar na liturgia dos cânticos, guarda, fazia os trabalhos de guarda, diácono, né, portaria, limpeza, fazia tudo ali no tabernáculo. Também fez as mesmas coisas e abandonou e deixou. Eles faziam tudo o que se relacionava com o tabernáculo, eram os levitas. O samaritano. Olhem para cá, para esse mapa, só um pouquinho. Quem que era um samaritano? Em determinada época, no ano de 722, a Assíria, esse povo aqui, cuja capital é Nínive, eles saíram atropelando todas as nações, desde o Egito até aqui da Babilônia. A Síria então pegou, saiu para cá, dominou aqui na batalha de Carquemes, tomou aqui o Egito, que foi para lá. Eles dominaram o Egito, foram descendo, chegaram na Síria, dominaram a Síria e desceram mais e tomaram então o país dividido, cuja capital era Samaria, Israel, Reino do Norte. Então, esse povo, os assírios, pegou a região do Reino do Norte, aqui na Síria, cuja capital era Samaria. Eles pegaram esse povo, preste atenção nisso aqui agora. Eles queriam acabar com a cultura, queriam acabar com o patriotismo, queriam acabar com a religião, queriam acabar com os sinais de um povo forte. O que eles fizeram? Como eles já tinham invadido todas essas nações aqui perto, eles pegaram, a Assíria então pegou pessoas daqui, pessoas daqui, pessoas daqui, pessoas do Egito, e trouxeram estas pessoas para o Reino do Norte. E tiraram as pessoas daqui, de Samaria, e levaram e distribuíram por mundo afora. O que fazendo isso, eles fizeram o quê? Eles acabaram com a identidade desse povo do norte. E todas as pessoas que moraram então em Samaria, a partir de agora, eram pessoas discriminadas. Discriminadas por quê? Porque o judeu queria um povo puro. Isso é bom você entender. O judeu sempre oprimou pela pureza. Você não vai achar, ou se você for lá que me sumiu da cabeça aqui, na biblioteca de Tel Aviv, você vai encontrar a maior árvore genealógica de todos os judeus, tem os nomes de tudo, toda a família, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. Por quê? Porque eles primam pela cultura deles, casa entre pessoas, entre parentes, entre irmãos, não casam com desconhecido para manterem o sangue puro. Agora, os samaritanos foram misturados, então eles eram discriminados. Tinha muitos judeus? Tinham, mas casaram com mulheres de outros países, de outros lugares. As mulheres casaram, os homens casaram, virou aquela mistura. Então eles foram chamados de samaritanos, por isso. Então, esses samaritanos eram discriminados pelos judeus, e eram inimigos dos judeus, até quando Jesus chega lá no João capítulo número 4, com a mulher lá no poço de Samaria. A mulher pergunta: Senhor, mas os judeus não se falam com samaritano, Senhor. Aquela mulher, ela fazia parte desse povo, e ela falou assim: Senhor, os nossos pais dizem que nós devemos adorar a Deus nesse monte aqui. O monte que ela falava é o monte que tinha lá em Samaria, o Monte Gerizim, aonde foi construído um templo, réplica do templo de Salomão, lá em Samaria, porque tinha um lá em Jerusalém, e os samaritanos não poderiam ir lá adorar. Então eles construíram um novo templo. Então, quando aquela mulher fala assim: olha, Senhor, aquela samaritana diz: Senhor, os nossos pais falam que nós devemos adorar nesse monte, que é o lugar certo de adorar, mas vocês falam que o lugar é lá em Jerusalém. Como é que é isso? Jesus falou assim: olha, vai chegar tempo, e esse tempo é agora, em que
não vai ser nem em Gerezim, nem em Samaria, e nem em Jerusalém que será a adoração, né? Mas ele disse assim, olha, importa que os verdadeiros adoradores o adorem a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, aquele homem, aquele samaritano, era uma pessoa totalmente fora dos padrões, porque eles eram inimigos do povo de Deus. Então, de maneira alguma, ele poderia fazer aquele ato que ele fez ali. E Jesus cita esse exemplo. Próximo, amarras religiosas. Possivelmente a proximidade com o sagrado e suas atividades religiosas, entre aspas, eu pus aqui, levou aqueles homens, o sacerdote e o levita, a distanciarem do seu semelhante. Subvertendo a lógica humana, Jesus revelou três verdades. Três verdades. O próximo pode estar além das fronteiras, a misericórdia é que impulsiona o amor, e a compaixão do samaritano foi expressa através de obras, seu tempo e seu dinheiro. Eu coloquei alguns versículos aqui, para nós entendermos isso bem. Me dá mais 5 minutos e eu termino. Garanto para você que eu termino. Mateus 5,7 diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí Tiago, falando de fé e de obras, ele fala assim, lá no verso Tiago 2,13, diz assim, porque o juízo, olha só, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não tiverem misericórdia, e a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Por que Tiago falou isso? Porque eles falavam exatamente de fé e de obras. Diz assim mais, Tiago, meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé por si só, se não acompanhada de obras, está morta. E complementa dizendo, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Por que nós somos tão diferentes? Eu te pergunto, por que nós somos diferentes das pessoas que fazem obras e às vezes não é da nossa religião? Por que nós somos às vezes tão diferentes dos espíritas, de outras religiões, entre aspas aí? Por que nós somos tão diferentes? Porque às vezes nós temos fé e pouca obra. Eles têm obra, mas a fé é uma fé vaga, uma fé sem fundamento. O que Tiago está dizendo? Que nós devemos pegar. Ele chega lá mais na frente, ele chega dizendo, mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. Ou seja, a minha fé sem obra, ela é vaga, é vã. A minha fé, se eu não fizer essas obras, vamos colocar a palavra certa que algumas igrejas gostam, né? Até no lugar da palavra amor, em algumas traduções da Bíblia, por exemplo, da Bíblia católica, em alguns lugares da palavra amor, coloca caridade. O que é o amor? Se a gente for traduzir, o amor é a caridade em ação, é a ação. Quando está exprimindo o amor, não de palavra, mas um amor de ação, nós estamos fazendo uma caridade para alguém. Então a nossa fé, se ela não tiver o amor, ela é o quê? É vã, não tem feitura nenhuma. E no último, não deixe a sua perfeita religiosidade te tornar cego e insensível ao ponto de não socorrer o seu próximo. 1 João 4,20 diz assim, quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? A lição dessa parábola aqui no encerramento é o seguinte, quem fez o certo foi o sacerdote e o levita. Eles usaram ali de bom senso, usaram a lei, colocaram na cabeça do que estava fazendo e fizeram. Quem fez errado foi o samaritano, quebrou os preceitos, rompeu com bom senso, desperdiçou o seu dinheiro, medicamento e além de tudo tomou prejuízo. Qual que é a lição que fica? A lição do bem? Qual que é a proposta do ensinamento de Jesus? O problema não é ter que escolher entre fazer o certo e o errado,
mas entre fazer o certo e o que é bem, e o que é bom. Muitas vezes nós estamos fazendo o certo, mas nós não estamos fazendo o bem para alguém. Às vezes o nosso certo, que nós estamos fazendo certo, está trazendo prejuízos para alguém. Então o que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Às vezes abandonarmos certos preceitos, abandonarmos certas coisas, e nós seguirmos a orientação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para a gente poder conseguir realizar as coisas que Deus quer. A minha fé, sem as minhas obras, não faz diferença. Tem um adágio popular que diz assim: faça o bem sem olhar a quem. Isso não está na Bíblia não, tá, irmão? Isso é adágio popular. Está na Bíblia assim, faça o bem sem olhar a quem. Isso não é bíblico não, isso é adágio popular. O que é bíblico é Gálatas 6,9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo certo nós ceifaremos, ou nós colheremos. Isso sim, né? Vamos ficar de pé nesta manhã. A proposta de Jesus nessa parábola do samaritano, eu entendo, é que voltando a repetir, o pastor e o levita fizeram o certo. O samaritano fez o errado. Mas Jesus veio para exatamente mudar essa visão nossa. E Ele dizendo assim para nós, e que eu entendo desta maneira: se eu tiver que escolher, se você tiver que escolher, entre fazer o que é certo e entre fazer o bem, escolha fazer o bem para alguém. Está certo? Pastor, mas não é da minha religião. É lá do candomblé, do belé, belé, bebé, lá do preto velho, preto escuro, preto escardido, que tem tanto demônio, pastor. Não é da minha religião, do meu povo. Não está falando para você se converter a Ele. Está se falando, se você tiver que fazer a alguém, o bem a alguém, não importa a religião, não importa a classe social. O que Jesus quis ensinar para nós é isso. Não importa o tipo de pessoa, se nós devemos ter alguma coisa que dá sinal em mim, que dá sinal em você, que nós somos cristãos, que nós temos a marca de Cristo, é exatamente isso. Nós fazermos o bem, plantarmos, semearmos, aonde estiver. Não importa o tipo de pessoa. Porque é muito fácil eu fazer o bem para minha esposa. É muito fácil eu fazer o bem para minha mãe, para meus parentes, para os meus amigos, com quem gosta de mim. Isso é o que todo mundo faz. É o que todo mundo pratica. Jesus veio aumentar isso. Feche os seus olhos nesta manhã. Deixa eu orar nesta manhã. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso. O Senhor tem nos dado oportunidades ricas, preciosas, de nós aprendermos a Tua Palavra. Meu Deus, a Tua Palavra não nos sufoca, a Tua Palavra não nos enquadra, a Tua Palavra não nos conforma, a Tua Palavra não nos faz iguais, mas a Tua Palavra nos dá a oportunidade, ó Deus, de nós estendermos também um pouco mais aquilo que é lei. Ó Deus, nós não queremos ficar simplesmente dentro de um quadradinho, tentando interpretação ao nosso próprio valor, Senhor. Mas nós queremos sim, ó Deus, caminharmos de acordo com aquilo que é da Tua vontade. A Tua Palavra nos diz que se nós dessemos um copo d'água, Senhor, a qualquer um daqueles pequeninos, necessitados, precisados, meu Deus, nós seríamos benditos. Ó Deus, abençoa cada um de nós, nos dá força, nos dá intrepidez, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, ó Deus, para nós não passarmos e deixarmos de lado, ao lado, Senhor, meu Deus, tantas situações que nós podemos nos envolver e fazermos a diferença, como Cristo um dia fez. Ó Pai, nos ajuda, meu Deus, a nossos sentimentos não serem, ó Deus, tão mesquinhos, a ponto de nós abandonarmos os excluídos, tão próximos de nós virarmos as costas, sermos indiferentes, ó Deus, não fazer nada, não nos tocar o nosso coração, a nossa religiosidade, ó Deus.
Simplesmente, ó Deus, nós não queremos isso. Nós te pedimos, tem misericórdia, Pai. Assim como o Senhor trouxe essa parábola, usando de alguém que não tinha capacidade alguma, estava fazendo totalmente errado as coisas, para nos ensinar que aquele homem é que fez a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a agirmos dessa maneira, em nome de Jesus Cristo. Amém.